Bom, boa tarde a todos e todas que nos acompanham nesse web hall da Escola Paulista de Medicina. E nós vamos então dar início a essa conferência intitulada Revolução da Longevidade e a Pandemia do Covid-19. Nós temos a honra e o prazer de receber o professor Alexandre Kalash, que é médico, epidemiologista, gerontólogo e que foi diretor do Programa de Saúde do Idoso na Organização Mundial de Saúde e atualmente é presidente da Centro Internacional de Longevidade. Conheci o professor Kalash há quase 40 anos atrás e ele foi o primeiro brasileiro que me fez entender que o envelhecimento da população brasileira era a grande questão, o grande desafio para o Brasil e particularmente para o sistema de saúde. E então eu considero um privilégio tê-lo hoje fazendo essa conferência sobre esse tema. Kalash, a palavra é sua. Obrigado, meu grande amigo Luiz Ramos, e uma boa tarde a todos. Para mim, que é uma honra ter sido escolhido para fazer essa conferência hoje, sexta-feira, 14 de agosto. E vocês me deram uma tarefa gigante, falar da revolução da longevidade e, ao mesmo tempo, da pandemia do Covid. Se fosse alguns meses atrás, eu só estaria falando da revolução da longevidade, que para mim teria um grande conforto. E eu me pergunto, portanto, por onde começar? E eu resolvi começar pela pandemia. Logo em abril, pouco depois do início realmente aqui da pandemia no Brasil, o grupo temático de envelhecimento e saúde da Abrasco escreveu um artigo, no dia 7 de abril, portanto, poucas semanas do primeiro caso. Vocês têm aí os nomes dos componentes desse grupo de trabalho, um grupo temático da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. E nós falamos ali que a pandemia, quase que como uma previsão, teria uma fase mais jovem, mais escura, mais pobre, mais feminina, mais desigual, menos científica e extraordinariamente idadista, preconceituosa com o idoso. Eu temo dizer que 4 meses mais tarde nós acertamos em tudo. Mais jovem, porque as pessoas padecem das malezas, das doenças muito mais precocemente, mais escura, revelando a face desigual do negro, pobre, periférico, mais pobre por isso mesmo, mais feminina porque as consequências dessa pandemia estão sendo, sobretudo, para a mulher, que, além do mais, tem que cuidar também dos filhos e dos idosos em casa. Cada vez mais desigual, as estatísticas mostram isso de forma flagrante. Menos científica pelo negacionismo que nos aflige e extraordinariamente idadista. Nós podíamos prever isso. Há 2000 anos atrás, o Cícero disse: não há nada errado em relação ao envelhecimento, e sim a nossa atitude em relação a ele. O jovem tem o desafio de talvez envelhecer. Nós, os idosos, já o fizemos. O Cícero já estava dizendo isso há 2000 anos atrás. E Bob Bafler, que é o fundador do Centro Internacional da Longevidade, que eu tenho a honra de presidir no Brasil, assim como a Aliança Global dos 18 Centros Internacionais da Longevidade, eu tenho essa responsabilidade, esse legado que ele deixou quando morreu em 2010. Pois foi em 1969 que ele cunhou o termo idadismo. Claro que remete a racismo, claro que remete a sexismo, claro que remete ao preconceito de qualquer grupo que a gente não gosta. E daí? É o e daí? Querem que eu faça o quê? Já viveram, não faço milagres, não sou couveiro. E isso tendo um efeito profundo, nos humilhando a nós idosos. Já passaram, somos um traste, não importa que podemos viver. Sem perceber que nós somos a solução, como sempre fomos em qualquer crise ou emergência. Somos nós, os idosos, que podemos ver a luz no final do túnel. Mas veio a peste.
veio a pandemia. E Alberto Camus já tinha dito isso há muitos anos, quando, em 1949, ele publicou A Peste. E lá ele diz: só se vence uma pandemia através da ciência e da decência. Não há uma outra forma. É óbvio que a alegoria de Camus era não só em relação à peste que ele descreve em 1849, numa cidade da Argélia, mas também do fascismo. De estarmos sempre atentos, porque aquele germe está escondido das nossas prateleiras, dos nossos baús, como o seu personagem principal diz. A analogia, é claro, não é só com uma peste biológica, é ideológica também. Depois veio 1984, em que George Orwell faz um romance distópico, em que ele fala do Newspeak. Newspeak, uma forma nova de falar, insinuosa, perversa. As palavras vão perdendo sentido. Ele ali antevê os fake news. Palavras como democracia que vão perdendo sentido e você já não sabe do que você está falando ou ouvindo. E nos alerta pelo perigo do Big Brother. Assim como a peste, a analogia com o risco do fascismo é bastante clara. E me remete a outro romance distópico, o Ensaio Cegueira, de José Saramago. Cada um por si, todos cegos. É cegueira, quando a luz da ciência poderia nos iluminar. Em suma, o negacionismo, desrespeito à ciência, mascarar dados, a falta de transparência. Os militares no comando há meses do Ministério da Saúde. Se houvesse guerra no Brasil, eu queria generais, mas a guerra no momento é pandemia, eu quero médicos, cientistas. Uma corrupção desenfreada, uma vergonha. Na minha cidade, no Rio de Janeiro, 7 hospitais de campo são construídos, um só inaugurado, hoje todos fechados, para dar possibilidades das mamatas. Que vergonha. Uma absoluta falta de empatia e solidariedade, repetidamente. E a pandemia não forjou as mazelas nacionais, apenas as deixou descancaradas. Nós precisamos de 2000 anos, após Cícero, para o segundo grande livro sobre a velhice ter sido escrito por ninguém menos que Simone de Beauvoir, com todo o seu background de feminismo, e em que ela consegue nos dizer da importância da ressignificação da velhice, da importância de ver-se quando jovem, velho da manhã, e saber que você, como velho, também tem em si aquele passado. Você tinha sido jovem e precisa ressignificar-se para poder encontrar-se na velhice. A importância de se reconhecer velho. Eu confesso que eu fico pasmo, sendo nós, os idosos, o grupo de alto risco, e sermos a voz mais calada, em que nós temos dia após dia entrevistas, uma atrás da outra, pneumologistas, infectologistas, economistas, psicólogos, sei mais o quê. Muitos deles mais velhos que eu, mas não se veem na velhice. O velho é sempre o outro. Não tem nada a ver comigo. E é Simone de Beauvoir que nos avisa sobre isso. Mas no final, com esperança. Tudo pode ser vencido com solidariedade, com empatia, com amor. Como nos ensina Gabriel Garcia Marques, o amor nos tempos de cólera, em que ele brinca com a palavra cólera, que em espanhol tem como para nós também um sentimento de raiva, de cólera, de indignação. Como eu estou hoje, sim, indignado. Se vocês quiserem saber mais sobre o que eu penso da pandemia, assistam o último episódio do Café Filosófico, está lá no YouTube. Agora, de domingo 9 de agosto, em que eu dei o título Longevidade. Terá valido a pena viver tanto? Terá valido a pena viver tanto para ver isso que nós estamos vendo hoje? Em que a pátria amada se torna, fora do Brasil, o pária amada
Brasil. Mas vamos voltar aqui ao título, a revolução da longevidade e a pandemia do Covid, para que eu possa falar de algo que eu me sinto mais confortável. Afinal, há 45 anos que eu me dedico ao envelhecimento. E eu estou falando de revolução. Pode parecer uma palavra estranha para muitos de vocês falar de longevidade e revolução. Uma revolução. Olhem só essa menina linda, essa teteia de 6 meses, Annabel, nascida há 2 anos. Ela vai viver 119 anos, ela vai fazer 6 carreiras, ela vai ter 3 PhDs, 6 mestrados. Ela vai trocar de profissões ao longo de sua longa vida. Ela vai morar entre Londres, Rio de Janeiro, Nova York, Xangai, onde o esposo, o futuro dela, nascerá, ainda nem nasceu. Ela é muito esperta, ela sabe que ela vai viver mais do que o marido. Para que casar-se com um homem mais velho? E eu sei disso tudo porque Annabel é a filha da Júlia, a minha filha. Annabel é minha neta. Por isso que eu sei de tudo que vai acontecer na vida dessa teteia. É a revolução. Vocês peguem ponto de vista de envelhecimento global e em 2025, há tão pouco tempo, há 2015, apenas um país, o Japão, tinha mais de 30% da sua população com mais de 60 anos. Somente o Japão, 30% da população com mais de 60 anos. E pouco a pouco, nós vamos ter mais e mais países, o Brasil também chegando lá. E a rapidez do envelhecimento global. Vejam, na primeira seta, a França foram necessários 145 anos para dobrar a proporção de doses de 10% para 20%. O Brasil vai fazê-lo em 19 anos, assim como a Tailândia, a China, outros países asiáticos. E pouco a pouco nós vamos vendo que aquilo que aconteceu através de séculos nos países mais desenvolvidos acontecerá aqui em uma geração, no estalo de dedos. Quando eu nasci, em 1945, a expectativa de vida do Brasil era de 43 anos. Em 2012, chegou à marca simbólica dos 75 anos. É extraordinário, isso é uma revolução no nosso tempo de vida. 34 anos mais de vida. É o que temos hoje, com a expectativa de vida de 77 anos. Não são 34 anos de velhice. Um privilégio revolucionário e é uma grande conquista. E que transformam como se fosse um grande fardo a ser lamentado. Aí estamos, com a esperança de vida ao nascer, do mesmo nível hoje de um francês há 30 anos atrás, 76,3, crescendo. Entre 1.000 brasileiros com 65 anos hoje, 632 chegarão aos 80 se não nos matarem antes, por exemplo, de Covid. Viver para quê? E daí? Já passou. Deixa a boiada passar. Mas é claro que o que acelera o envelhecimento não é só ter mais pessoas com 65 anos ou mais. É termos acentuado o declínio das taxas de fecundidade. Em 1975, quando eu fui para a Inglaterra e comecei a estudar envelhecimento, nós tínhamos praticamente 6 filhos por mulher. Já no ano 2000, estávamos abaixo da taxa de reposição. Se um casal não tem 2 filhos, ele não vai se repor. E continuamos abaixo da taxa de reposição há 20 anos. Menos bebês, menos crianças, menos adolescentes e, de pouco a pouco, menos adultos jovens. Essa é a revolução da longevidade. A nível global, entre 1950 e 2050, falando a nível global, em um século, que não é nada em termos da história da humanidade, a população total terá aumentado em cerca de 4 vezes, de 60 a mais, 10 vezes, a de 80 a mais, 27 vezes, de 14 para virtualmente 400 milhões. É uma revolução. Num estalar de dedos, depois de milênios, isso acontece em poucas gerações. E eu estou falando de 2050 e olhando para você que tem 30 anos. E talvez você pense, distante, é um futuro que não me interessa. 30 anos, você será um dos idosos daqui a 30 anos.
E eu imagino que a imensa maioria de vocês que estão me assistindo hoje tenham, sim, mais de 30 anos, somem. Vocês serão os idosos de 2050. Basta somar. 30 mais 30, 60. Vamos pegar um horizonte um pouco mais longo. 2065, quando o Brasil terá 78 milhões de pessoas idosas, com 34% da população com mais de 60 anos. Todos os outros grupos etários vão baixar a sua proporção. E eu estou falando de um horizonte de 40 anos, porque eu estou formado há 50. Certamente quem se formar em 2020, daqui a 40 anos, eu espero, continuará trabalhando. Atravessará essa revolução da longevidade e é preciso se preparar para ela. Não formarmos médicos para o século XX, que sabem tudo sobre criancinhas e mulheres grávidas e vão tratar cada vez mais de pessoas idosas, cometendo erros. Eu vou voltar a isso. É uma revolução. Uma revolução, e vem a pergunta: estamos preparados? Eu acho que não. Porque no nosso imaginário coletivo ainda somos influenciados por um passado em que as famílias brasileiras eram piramidais, cresciam horizontalmente. Era assim, gente. Eram poucos os idosos já eram considerados como tivesse 50, 60, vivia-se muito pouco, rodeados por muitos filhos, netos, multigeracional, famílias estendidas. Isso é passado. Ok, eu lhes peço perdão, instabilidade de internet. Gente, está vivendo uma situação distópica, né? Estava falando disso, mas vamos lá. Eu estava falando que no nosso imaginário nós ainda temos essas famílias imensas, com poucos idosos, cercados de jovens, e eles são, na verdade, os sobreviventes. Essa foto foi tirada nos anos 20. São sobreviventes da gripe espanhola, muitos deles traumatizados por terem perdido seus parentes em valas comuns, em caixões fechados, com uso de máscaras. Soa familiar? Seremos nós as vítimas ou sobreviventes desse horror que está acontecendo, de que nem mesmo o luto pode ser marcado? E eu dizia que as famílias brasileiras estão crescendo verticalmente. Famílias grandes, horizontais, são características do passado, como nos avisa Ana Amélia Camarano, do PR. Mesmo na infância de muitos de nós, o idoso ainda estava no topo de uma pirâmide familiar de bases largas. Essa é uma foto minha de família, em Belo Horizonte, onde os meus avós moravam. Como mudou tudo. E vem a pergunta: estamos preparados? Em primeiro lugar, precisamos adotar a importância de uma perspectiva de curso de vida. Acompanhe. Em termos de nossa capacidade funcional, física, não intelectual, não cognitiva, nós nascemos na linha vermelha, lá embaixo, totalmente despreparados para sermos independentes. E muito rapidamente, nas etapas da infância e adolescência, de crescimento e desenvolvimento, nós chegamos ao máximo da nossa capacidade funcional. E a partir daí, lá pelos 25, 30 anos, quando estamos no topo, nós começamos um declínio, que é natural, faz parte do envelhecimento. E eu não espero hoje correr em volta do quarteirão com a velocidade que eu tinha ou a força que eu tinha aos 25, 30 anos. Seria uma ilusão. O que nós não podemos, no entanto, permitir é a linha amarela. Você nunca chega ao topo pelas desigualdades sociais, pelas faltas de oportunidades, porque teve a má sorte de ter pais semi-analfabetos, porque mora na periferia, porque faz parte dos 50% da população brasileira que nem esgoto sanitário tem. Lave as mãos, viu? Mas 35 milhões de brasileiros não têm nem água regular, abastecimento. Com sabão, viu? Mas não tem água, como é que eu vou lavar a mão com sabão? E esses em amarelo vão envelhecer precocemente mal. E chegar ao limiar de dependência depois de ter uma hipertensão maltratada, mal diagnosticada, mal resolvida, e, em consequência dela, ter um derrame.
um acidente cerebrovascular aos 58 anos, ele já é um velho. E arrasta para a pobreza não só ele, como toda a sua família. E vai precisar de cuidado. A boa notícia é de que a qualquer momento nós podemos fazer isso. Corrigir o declínio. Através de políticas que sustentem as escolhas mais fáceis, mais baratas, para que elas sejam também mais saudáveis, mas também adotando estilos de vida mais saudáveis. E tudo começa cedo. Quanto mais cedo nós começarmos lá na infância a nos prepararmos para a velhice, é a Annabelle. É aquela neta que está crescendo, que está cuidada, que está tendo o privilégio de poder esperar realmente viver os seus 119 anos bem. Por isso o mantra: quanto mais cedo, melhor, nunca é tarde demais. E foi com esse espírito, com essas perspectivas, que, enquanto diretor da Organização Mundial da Saúde, do Departamento de Envelhecimento e Saúde, onde eu fiquei em Genebra entre 94 e 2008, nós lançamos um novo paradigma, o envelhecimento ativo, um marco político que continua tendo grande influência mundo afora. Que nós fizemos uma revisão, nosso Centro Internacional da Longevidade, conhecido pela sigla em inglês ILC Brasil, em que nós podemos fazer essa revisão, que também se encontra no nosso site em português. E a definição? O envelhecimento ativo é o processo ao longo da vida, de otimizar oportunidades para saúde, aprendizagem ao longo da vida, participação e segurança e proteção. Saúde, porque com todo o dinheiro no bolso, se você tiver uma má saúde, sua qualidade de vida não será boa. Aprender a aprender porque vivemos numa explosão de novas tecnologias e conhecimentos. Com saúde e conhecimentos, você terá a oportunidade de participar ativamente da sociedade e exigir os direitos de assim fazer. Mas quando tudo isso falha, você precisa se sentir seguro, protegido, porque o horror da velhice e o horror da revolução da longevidade é que a gente chegue lá desprotegido, desamparado, sem segurança. O envelhecimento ativo depende, portanto, desses 4 pilares: a saúde, a aprendizagem ao longo da vida, a participação, a segurança e proteção. Mas obedece também a determinantes. E aí vocês têm determinante de gênero e cultura, que são transversais, mas para influenciar o envelhecimento ativo, cada uma dessas bolhas importa. Ter acesso a serviços sociais e de saúde, os determinantes comportamentais, os nossos estilos de vida, os determinantes pessoais, não só a nossa carga genética, mas também nossa personalidade, nosso senso de humor, nosso otimismo, nosso levar a vida mais leve para poder chegar bem, o ambiente físico onde vivemos, o ambiente social que nos abraça e, claro, os determinantes econômicos. Mas vejam, cada um desses determinantes influencia diretamente o envelhecimento ativo, mas estão interrelacionados, sempre com essa perspectiva dos determinantes transversais, gênero e cultura. Eu não vou poder falar de todos os determinantes, está tudo descrito nesses documentos que vocês podem encontrar do envelhecimento ativo no nosso site, mas vou falar um pouquinho dos transversais, da cultura e gênero. Lembrando sempre que no Brasil a desigualdade tem gênero, cor e raça. Isso é cultura. E tem a perspectiva de gênero. Quantos de vocês reconhecem essa mulher? Eu fiz essa pergunta presencialmente várias vezes. Inclusive na cidade onde ela nasceu. É uma dica. Belo Horizonte. É outra dica. Tinha 9 irmãos. É outra dica. Foi muito pobre. É outra dica. Sua mãe era analfabeta. E hoje essa das grandes escritoras do Brasil é pouco conhecida. Conceição Evaristo. Escreve sobre as mazelas da sua infância.
e é pouco conhecida, é pouco reconhecida. Será que é por ser negra e pobre, como foi a Carolina de Jesus? 62% das mulheres negras e pardas não têm carteira de trabalho assinada no setor privado. 67% no trabalho doméstico informal. E isso em 2018, a Covid está acentuando essa desigualdade, está tornando pior. Por isso, dizemos na Brasco que a Covid teria uma cara mais feminina. Nosso grande companheiro, também da Brasco, PhD, Faculdade de Saúde Pública da USP, Alexandre da Silva, negro, fez uma das primeiras teses sobre raça e envelhecimento, talvez por ser negro, e coloca os indicadores sociais e interseccionalidade. Lá acima da pirâmide está o homem branco, depois vem a mulher branca, depois vem o homem preto, depois vem a mulher parda, baixo a idosa preta e pobre. São essas noções de branquitude, de desigualdades, de diferenças, diversidades que a gente teima em resistir. É o racismo, o sexismo, as iniquidades, tudo se somando. Daí a importância dessa perspectiva de gênero, de raça, de classe social, de faixa etária, quando a gente está discutindo o contexto da Covid. É importante, sim. A exclusão e a discriminação, que tem consequências negativas por toda a vida. O estudo da Fiocruz, a cor da dor. As grávidas negras e pardas, que têm um pré-natal mais deficiente, porque trabalham, não têm licença e não podem, porque os serviços de saúde, com tanta frequência, estão abertos entre 8 e 5, e se ela disser, eu tenho que fazer pré-natal, ela pode perder o emprego. Pré-natal inadequado, menos controle da dor durante o parto. Por quê? Porque as mulheres negras não sofrem tanta dor. Eu ouvi isso como estudante de medicina. O negro tem mais resistência à dor. Quem disse? Aqueles que sobreviveram aos navios negreiros? Aqueles que sobreviveram às torturas, à chicota? A rejeição do bebê é o resultado disso. Um aleitamento prejudicado. Mais tarde, na adolescência, distúrbios de comportamento, violência social, de novo cai na pobreza. Tudo por um racismo estrutural. Veja os dados do Alexandre Silva. À esquerda, vocês vão ver a renda média dos domicílios nas subprefeituras de São Paulo. Quanto mais escuro, mais rico. E onde estão os brancos? Onde, por coincidência, estão os mais ricos. Os negros, cada vez mais na periferia. Isso é importante porque são dimensões transversais do envelhecimento ativo. E nós podemos fazer muito para mudar esse cenário. Para vencer o racismo, o sexismo, o idadismo, tudo vai se somando, todos os ismos. Junte aí o preconceito contra as LGBTI e classe social. Todas essas raízes dos preconceitos e discriminação que não deveriam ser estruturantes, que não deveriam ser institucionalizantes, que podem sim ser modificadas, para que a gente possa viver num país com mais igualdade, equidade, com menos privilégios e com mais oportunidades para todos. Afinal, no Brasil, envelhece-se prematuramente mal. Isso explica por que, no contexto da Covid, nós temos das taxas mais altas de pessoas que morrem antes dos 60 anos. Porque já tem uma diabetes, um problema respiratório, cardiovascular, uma hipertensão, antes de chegar aos tais 60 anos. Vítimas prematuras, precoces, das mazelas nacionais. Mas vamos voltar ao envelhecimento ativo. E a nível individual, como é que a gente pode traduzir isso? Quantas vezes eu tenho que falar para uma plateia de leigos, não para vocês das melhores escolas médicas do país, e eu traduzo isso como os 4 capitais que precisamos acumular para bem envelhecer. Primeiro, capital vital da saúde.
Lembrando o que a Carta de Ottawa para a Promoção da Saúde, criada já há mais de 30 anos, e que eu tive o privilégio de acompanhar, e que tive o privilégio de transformar mais tarde no primeiro mestrado de promoção da saúde a nível global, na London School of Hygiene and Tropical Medicine, que é a escola de saúde pública, mãe de todas as escolas de saúde pública. Saúde é criada no contexto do dia a dia, onde as pessoas moram, trabalham, circulam, divertem-se, descansam, se amam, educam-se. Aí é criada a saúde. É quando isso tudo falha é que nós vamos precisar da interação médico-paciente, da equipe de profissionais da saúde, quando já deu errado. Porque tampouco formamos profissionais da saúde que estejam realmente familiarizados com promover saúde, nem mesmo prevenir doenças. E aí nós conhecemos os fatores de riscos comuns à grande maioria das doenças crônicas, que são as doenças, as mazelas de quem tem mais de 60 anos, sendo que no Brasil elas começam mais cedo. O sedentarismo, a dieta pouco saudável, o tabagismo, o consumo excessivo de álcool. Se nós pudéssemos controlar esses 4 fatores de risco, e não depende só do estilo de vida e da opção de cada um, é de tornar as opções mais saudáveis, as mais acessíveis, baratas. Controlando esses 4 fatores de riscos, nós estaríamos controlando a maioria das doenças crônicas, desde doenças cardiovasculares, tipos de câncer, diabetes, etc. Por isso, jamais culpabilizar a vítima pela falta de oportunidade de ter tido um estilo de vida, um comportamento mais saudável. Este senhor não é o culpado, como aqueles que estão atrás deles. E daí vem o mantra. Quanto mais cedo, melhor. Se preparar para a velhice, nunca tarde demais. Comece já. Mesmo vale para o segundo capital que devemos acumular para enfrentar o envelhecimento. Conhecimentos. Aprenda. Aprenda a aprender. Sua vida vai ser mais longa. E os conhecimentos que você adquiriu no início da vida vão ser obsoletos. Você vai ficar um velho prematuro por não ter oportunidades de trabalho, de uma vida produtiva. A revista mais influente que eu considero no mundo, The Economist, dedicou todo um número para exatamente isso, aprendizagem ao longo da vida. Desde lá, aquela criança, ao longo de toda a vida adulta, madura, até o envelhecer, aprender a aprender sempre. Está lá, Annabelle. As crianças imitam seus pais. Está lá minha netinha, visitando uma galeria de arte em Londres, onde mora. É isso, esse hábito. Mas quantas crianças no Brasil, sequer a presença de um pai tem, quanto mais de pais que têm um nível educacional, que possam incutir esses hábitos do aprendizado. Vejam quantas crianças imitam a mesma posição, a mesma observação. Ele lendo a legenda e ela olhando o quadro. Há uma outra revolução concomitante à da longevidade. A 4ª revolução industrial já não é a primeira, o domínio da energia, já não é o segundo, de você poder começar a produzir em massa, já não é a 3ª, a digitalização, é a 4ª. É uma interação de várias tecnologias, uma conversando, interagindo com as outras, tornando o mundo todo muito mais complexo. Veja o Uber. Quem tomou um Uber ontem? Há 5 anos não era possível, não existia. 60% das atividades profissionais que os jovens de menos de 15 anos hoje desempenharão no futuro próximo ainda nem foram criadas. Nós não podemos treinar alguém para algo que nós não sabemos o que será que ele vai fazer. Por isso, nos falta a revolução da educação. E vocês, da Escola Paulista de Medicina, têm um compromisso importante. Há anos eu já venho discutindo com Luiz Ramos e com os reitores e com os diretores para se criar a primeira universidade, de fato, amiga de todas as idades. E que
Escola Paulista de Medicina, faça uma revisão completa do seu currículo para ver onde está o envelhecimento, para que não continuemos a formar médicos para o século XX, mas sim para o século XXI. E eu não quero que vocês, ainda estudantes que estejam me ouvindo, queiram ser geriatras. Eu quero que, seja a especialidade que for que vocês abracem, ginecologia, cardiologia, obstetrícia, o que for, aprendam mais sobre envelhecimento, porque cada vez mais, com esse envelhecimento rápido, seus pacientes vão ter mais de 60, 70, 80 anos. E vocês não estão aprendendo o suficiente sobre este tal do envelhecimento. Voltando ao aprendizado, a menos que haja investimento no aprendizado ao longo da vida, as oportunidades de seguir na força de trabalho vão diminuir à medida que essas pessoas envelhecem. Não é para nós profissionais, não. É para aquele mecânico de automóvel que aos 20 anos sabia tudo sobre mecânica e deixou de aprender eletrônica porque ninguém lhe ensinou, não teve acesso ao aprendizado ao longo da vida. E hoje ele abre o capô do automóvel, olha e não entende nada. Aos 45 anos já perdeu o emprego. E com a reforma da Previdência, do jeito como foi feita, alguém lhe dirá, mas tem que continuar trabalhando, hein? Até os 65 anos, mas ninguém me dá emprego. Mas tem que continuar trabalhando, mas eu não estou qualificado. Mas tem que continuar trabalhando. E você desempregado, com seu conhecimento obsoleto. O resultado disso é que cai a produtividade, baixa a competitividade. O Brasil está na rabeira dos países menos produtivos, menos competitivos. Estamos virando um exportador de commodities, cujos preços não são decididos por nós. O custo social aumenta e cresce a insustentabilidade do país como um todo. E volta de novo o mantra. Quanto mais cedo, melhor. Nunca é tarde demais. Afinal, não é esse o objetivo do Congresso, do Web Hall? De aprendermos? De vocês estarem expostos? O programa é incrível. E vocês estão acompanhando. Para quê? Para aprender mais ao longo da vida. Então, esse é o primeiro capital vital. E segue o de conhecimentos. Mas é importante também o terceiro capital social. Cultive bons relacionamentos. Seja mais leve, mais otimista, menos amargo. Cultive o bom humor. Para poder estar cercado de pessoas à medida em que você envelhecer, chegar lá na tal da longevidade. Aprenda o quanto antes que a maior dádiva da longevidade é poder pedir perdão, perdoar, ser perdoado. Se possível, até se perdoar também. Quem não vive muito não tem essa chance. E pouco lhe serve ter 3.643 amigos no Face e ninguém para lhe apertar as mãos, para te olhar nos olhos, para lhe dizer uma palavra de conforto na hora em que você mais necessita dela. Como estão morrendo as pessoas de Covid, neste país negacionista, com analfabetismo científico lamentável. Essas mortes solitárias, em que nem o capital social você pode levar na hora do enterro. Sós, em caixões fechados. Há muitos momentos em nossas vidas em que nós vamos precisar de pessoas que nos cuidem. Quem vai cuidar de você? Essas famílias nucleares, cada vez menores, fragmentadas, distanciadas, às vezes por 3, 4 mil quilômetros no mesmo país, aqueles nordestinos deixando seus pais envelhecerem lá longe e aqui com falta de oportunidade, sem sequer poder mandar dinheiro para os ajudar. Mas precisar, a maioria de nós vai precisar. E de novo a face feminina, porque o cuidado é feminino. E de novo a importância que a dignidade dessa senhora de ser bem cuidada depende da dignidade como nós vamos cuidar da cuidadora. Quantas vezes elas, negras e pardas. E quantas vezes nós exigindo que elas lhes deem o carinho
a atenção e o amor que as famílias não estão mais preparadas ou já não querem dar. Por isso a pergunta: estamos preparados para desenvolver uma cultura não para curar, como os estudantes de medicina aprendem, e sim para cuidar? Será que essa palavra não cabe também no currículo médico? Sempre enfatizando essa perspectiva de gênero. Porque quem cuida, a mulher. Quem é cuidado, o homem. Quem deve passar a cuidar mais, os homens. Quem necessita de mais cuidados, as mulheres. Pois a sobrecarga em que elas vivem é terrível. Elas carregam esses fardos, pouco divididos por seus companheiros quando os têm. Afinal, a taxa nossa de fecundidade, já mostrei, está abaixo do limiar de reposição há uma década. Mas aí vem uma coisa interessante, porque se as mulheres têm 8 anos ou mais de educação formal, elas têm 1/3 do número de filhos daquelas que não têm educação formal de 8 anos. São elas que vão nos cuidar. São elas que vão ou não tornar esse país produtivo, competitivo, sustentável ou não. Eu não espero que vocês vejam os detalhes, eu quero que vocês vejam apenas as barras, porque essas são as ocupações que tendem a crescer na próxima década. Isso é dos Estados Unidos, mas é aqui também. E vejam nos verdes, que vocês vão ver que as grandes oportunidades de emprego, de trabalho, estão na assistência domiciliar e nas pessoas que prestam cuidados. São oportunidades econômicas, de trabalhos, desse país em que o desemprego só faz aumentar. E o que nós fizemos, por decreto presidencial, a ocupação de cuidador, de cuidadora, foi eliminada. Já estava no Congresso, já estava aprovada, e o senhor presidente decide porque não sabe conjugar o verbo cuidar. Para ele e muitos homens alfa-machos, tu cuidas, ele cuida, ela cuida, vós cuidais, e eu não tenho nada a ver com isso. Um tiro no pé. Porque aquilo que estava criando oportunidades de trabalho, ele, singularmente, eliminou. Passamos do capital vital, conhecimentos, o social, é claro, temos que falar em acumular o capital financeiro. É difícil. Mas quanto mais cedo, melhor. Nunca é tarde demais. Comece já, se você tiver um emprego, e não deixe para fazer o pé de meia no final do mês, porque não vai sobrar dinheiro. É no início que você precisa fazer. Esses 4 capitais não dependem apenas do esforço individual. Depende de políticas públicas. Dependem também do suporte do empregador. E depende de exigirmos direitos de cidadania. Faltou alguma coisa? Faltou. Muito além dos 4 capitais. Propósito. Nós podemos ter esses 4 capitais, mas para que a gente possa realmente fazer sentido de nossa vida, nós temos que ter um propósito. Por que você acordou hoje de manhã? Que diferença para o bem você vai fazer? E com isso, com os 4 capitais e com propósito de vida, a gente pode se tornar mais resiliente para essa vida cada vez mais longa. E resiliência é ter acesso a reservas necessárias para você se adaptar, suportar e crescer. Se adaptar, suportar, crescer a partir dos desafios que encontramos ao longo de uma vida mais longa. Se você vai viver 85, 90, 100 anos, a chance é de que você encontre muitas mais barreiras do que aquele que ainda tem 50. E a resiliência é fundamental. Já que a vida, com essa revolução da longevidade, deixou de ser uma corrida de 100 metros para se tornar uma maratona. E todo mundo que já treinou para uma maratona sabe que é preciso você ter estamina, perseverança, que você tem que ter determinação, tem que aprender
a poder ter a resiliência, as reservas para poder chegar bem a seu final. Por isso é indispensável mudar a forma como nós levamos o curso de vida. Quando começou lá no século XIX, ao longo de todos os milênios anteriores, as pessoas aprendiam em verde tudo que tinham que aprender para o resto da vida e depois entravam na malhação do trabalho, em amarelo. Trabalhar, 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 trabalhar. E depois, se tivessem chance no finalzinho da vida, tinham 2 ou 3 anos de colher de chá. Não se chamava aposentadoria. Isso só veio com Bismarck. E quando o Bismarck veio, ele achou que era importante retirar da força de trabalho essas pessoas que já não tinham mais saúde, energia. O trabalho no século XIX era dependente da energia física de cada um. Ninguém trabalhava na frente do computador. E ele resolveu mandar para casa essas pessoas. Depois do Bismarck, veio a construção do Estado de bem-estar social, bem financiado nos países europeus, com a afluência que esses países mais desenvolvidos experimentaram, sobretudo porque a energia era barata para poder entrar na produção industrial. E assim eles criaram o Estado de bem-estar social. E foi mudando essa vida. Mas nem tanto. Se vocês olharem o curso de vida de uma mulher hoje, você aprende mais tempo em verde, talvez comece a fazer um estágio não remunerado, comece a aprender e trabalhar ao mesmo tempo, em verde e amarelo, depois começa a trabalhar em amarelo sólido, depois você ousa ter filhos e vai ter que ter tempo para cuidar no laranja, e ao mesmo tempo você está trabalhando, é difícil. Volta a trabalhar em tempo integral e, de repente, você está cuidando dos seus pais. Trabalha, tem que cuidar, e finalmente você se aposenta. Veja a perversidade da palavra que foi traduzida para o português, que remete àquelas casas antigas que tinham um aposento lá no fundo, onde colocavam um idoso. A diferença é que, em vez de 2, 3 anos de aposentadoria, vamos ter 30, 40, muito tempo a ser desperdiçado. E o que eu vejo para o futuro é uma vida muito mais colorida. E você tenha tempo para curtir a vida desde o início, sem culpas, que você aprenda por muito mais tempo, que você possa aprender e trabalhar ao mesmo tempo, que você tenha tempo e esteja sendo suportado por seu empregador, público ou privado, para cuidar dos seus filhos, voltar aos poucos à força de trabalho, sempre em verde, ter tempo para aprender. Aos 45 anos, você está chegando à metade da sua vida, não está chegando perto do fim. Vai fazer um sabático, vai para a Ilha Bela, para Machu Picchu, para o Nepal, para onde que você for, para você pensar o que você quer fazer para a segunda metade da sua vida. Volta ao trabalho. Aos 58 anos, quem sabe o seu empregador vai te dar 1 ano para que você cuide da sua mãe que está morrendo de câncer. Solidariedade. Tão indispensável, que falta tanto nesse contexto da pandemia aqui entre nós. E pouco a pouco você vai se desligando do trabalho. Pouco a pouco. Não é essa história de trabalhar até às 5 hoje e amanhã acordar aposentado. E aos 75, vai fazer um PhD. Vai fazer o seu doutorado, que você sempre quis ter feito, não tinha tempo nem dinheiro e agora tem. E você escolhe a hora que você se retira. Sempre, quanto mais cedo melhor, nunca é tarde demais, comece já. E se preparar para essa revolução da longevidade. Isso tudo inserido dentro desse contexto do marco político, que nós precisamos operacionalizar, tirá-lo da prateleira. E para isso nós concebemos ainda, quando diretor na OMS, do enfoque mais amigo do idoso. Afinal, não estamos preparados. Eu percebia isso na escadaria da Organização Mundial da Saúde, que mais parece um tobogã, inclinado, com mármore negro, com estrias brancas, para confundir bem a visão, com degraus baixos e muito largos. Você não sente, não vê o que está fazendo, não sente com o pé, mas você tem 2 opções. Pode cair para a esquerda, bater com a cabeça na vidraça, ou para a direita, onde você encontra um
jardim de cactos. Eu tentei durante 13 anos fazer alguma coisa. Não mudou nada. Desde que eu saí e desde que eu entrei há 25 anos na OMS. A única coisa, e eu volto lá sempre, todos os anos, para a Assembleia Mundial da Saúde, é que eu deixei crescer uma barba. A barba cresceu, os cactos também. E isso foi a motivação para que, meu Deus, tem que fazer alguma coisa para que essa escada seja mais amiga do idoso. E nós transformamos o marco político nesse enfoque, sobretudo através de cidades. E eu sei que Vila Clementino está se preparando e que a Unifesp e a Escola Paulista de Medicina, em particular, estão comprometidas a fazer deste um projeto modelo, como nós já temos oficialmente na rede da OMS 1.215 cidades, mundo afora, e comunidades mais amigas dos idosos. Estamos preparados? Vejam só o que está acontecendo no Brasil. Compare, em 1950, nós tínhamos menos da metade dos idosos que o Canadá. Em 2015, nós estávamos onde estava o Canadá em 1950, mas o Canadá sempre com o dobro, mas em 2050 nós seremos um pouco mais envelhecidos que o Canadá. Que tremendo desafio! Pois os países desenvolvidos, eles primeiro enriqueceram para depois envelhecer. Nós envelhecendo num contexto de pobreza e de imensa desigualdade. Não é só no Brasil. Eu trabalhei na Academia de Medicina de Nova York, que fica em frente ao Central Park, lá no finzinho. E se eu abrisse a janela do meu escritório e olhasse para a direita, 2 quilômetros eu estava no Upper East, que é a zona mais rica, de per capita mais alto e de expectativa de vida mais alta de todos os Estados Unidos. Se eu olhasse para a direita, a 2 quilômetros, eu estava no Harlem, com diferença de expectativa de vida de 20 anos. A 2 quilômetros, e que distantes. Mas eu não preciso falar de desigualdades para quem mora em São Paulo, Morumbi, do lado de Paraisópolis, com as suas piscininhas individuais em cada varanda e com um campo de esportes para que ninguém seja sedentário. Nem no Rio, onde a maior favela, Rocinha, está a 800 metros do metro quadrado mais caro do Brasil. E a desigualdade mata. E nós temos aí o congelamento dos gastos sociais por 20 anos. Por decreto de emenda constitucional de alguém que hoje nos representa para socorrer o Líbano. E socorrer é o Brasil, meu caro. O orçamento do Ministério da Educação foi cortado em 55% em 2014, 2017, da saúde em 20% e continua sendo cortado. E a desigualdade mata tanto jovens como idosos. Os brasileiros pobres levariam 9 gerações para chegar a atingir a renda média, não para serem ricos, de acordo com os dados dos países ricos do OCDE. E a desigualdade não está limitada só ao Brasil. Os Estados Unidos, apesar de ser o país mais rico, tem não só a expectativa de vida número 37 entre os países, como a expectativa de vida ajustada para a saúde está muito abaixo de países comparáveis, 68,8%, porque são muito mais desiguais, como mostra a Covid hoje, matando desavergonhosamente. Pertinho do Brasil, estamos em má companhia. Nos Estados Unidos, a expectativa de vida, em vez de crescer como em todos os outros países, e o que estava acontecendo secularmente, diminuiu nos últimos anos. O que está por trás disso? As grandes pestes do século XXI. Da solidão, da obesidade, do uso de opiáceos, do suicídio, dos acidentes, da violência, e eu juntaria outro, da exclusão social, que é ruim para todos, como já nos disse também o OECD. Há 3 anos publicou que prevenir o envelhecimento desigual é obrigatório. Eu poderia falar da obra mestre do Richard Wilkinson e de Kate Pickett, e que, muito brevemente, eu só vou dizer uma coisa.
Os países que têm maior desigualdade são os países que mais apresentam níveis de ansiedade. Viver em países desiguais é ruim para todos. Mas vamos voltar aqui para encerrar. Estariam os profissionais da saúde preparados para responder a essas duas grandes revoluções transcendentais, que é da longevidade e da educação? Ou eu vou ter que olhar para vocês, estudantes de hoje, e dizer, olhando no olho, vocês vão matar seus pacientes na santa ignorância, sem sequer suspeitar disso, a menos que vocês aprendam mais da anatomia, fisiologia, da farmacologia e apresentação de doenças, os múltiplos aspectos do cuidado no final da vida, porque tudo muda à medida em que envelhecemos, e vocês vão cuidar cada vez mais de idosos, sem estarem preparados. Inclusive para cuidar do final da vida, pois é uma conspiração do silêncio. Eu não falo do processo de morte como paciente porque me incomoda. E vocês, profissionais da saúde, porque não foram treinados para fazer. Uma cultura de cuidado é o que nós precisamos. Não só guiada por necessidades, mas, sobretudo, pelas perspectivas de direitos. Direito à saúde, a aprender, a trabalhar. Direito a ser protegido, a ter um seguro, a participar, a ter acesso a serviços. Assim como também direito a parar, a descansar, ter uma renda mínima. Direito à inclusão social, combatendo a exclusão social em todas as suas formas, simbólica, sociopolítica, econômica, institucional, territorial. Direito à inclusão social. Direito a ser respeitado, como os idosos hoje não estão sendo no contexto da Covid. Direito a ser cuidado, desde dela, negra e pobre, a todos. O direito da cultura do cuidado desde o início, como está a Anabel. Bem cuidada, com a mão protetora da minha filha, cuidando, desde o início da vida, mas também até o final. E, de novo, a necessidade de cuidar da cuidadora para que ela possa, com dignidade, cuidar de quem nós deveríamos estar cuidando. Porque se tivermos dinheiro, nós, da classe média, nós vamos terceirizar. E vamos ter uma cuidadora. Quantas vezes negros, pardos, com baixo nível educacional, dela, Eunice, que te agradeço, cuidando da minha mãe centenária. Por isso, apesar de tudo, eu ainda sou otimista. Afinal, até hoje, com toda a minha idade, quando eu necessito de inspiração, de direção, de pensar sobre a importância do cuidado, eu sei onde buscar. Anteontem, quando eu fui cuidado. Ontem, quando o meu pai foi tão bem cuidado. E hoje, quando cabe a mim o privilégio de poder cuidar da minha rainha centenária. Assim, encontrando inspiração para continuar sempre em frente. Um compromisso, né? Daquilo que o George Floyd falou ao morrer, sendo assassinado por um policial. Ele, aos 46 anos, gritando: "Mano, help! Mãe, me ajude! Mãe, idosos, nós precisamos de vocês depois dessa Covid para nos abraçar, para tirarmos da crise, para mostrar a luz no final do túnel." Muito obrigado. Agora, bom, que dizer depois de uma palestra excepcional como essa? Pelos comentários que eu fiquei lendo aqui, Kalash, você certamente falou aos corações e mentes de todos que estudaram. E somos agradecidos pela sua presença e certos de que outros momentos virão em que as suas palavras serão desejadas. Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite e eu espero que isso tenha, na plateia que assistiu,
realmente mobilizado aquilo que me mobilizou há 40 anos atrás, quando eu comecei a escutar as suas ideias. Muito bem, parabéns. Obrigado, Luiz. Um abraço a todos.